Olá, Frank, bem-vindo. Apresente-se para os nossos ouvintes. Boa noite, eu sou Alexandre Lafranc, eu sou gerente de portfólio na Statkraft. Eu sou francês, eu cheguei no Brasil há quase 13 anos já. Sou formado em engenharia elétrica, engenharia de automação também. Eu fiz mestrado em economia na UFRJ quando eu cheguei no Brasil. Eu fiz também um doutorado em economia da energia na COP, no planejamento energético, alguns anos atrás, com foco na gestão dos riscos para os geradores hidráulicos naquela época. Eu trabalhei vários anos em consultoria no Rio de Janeiro, né, dentro de algumas empresas de consultoria, e há mais de 6 anos já eu estou na Statkraft. Eu fui na equipe de risco durante alguns anos, analista, especialista de riscos, e depois me tornei gerente da área por alguns anos. E há 2 anos eu estou liderando o time de portfólio da companhia, gerenciando as estratégias para as diferentes carteiras que a gente tem para nossos ativos e nossas carteiras de trading e originação, ajudando na tomada de decisão para essas carteiras no Brasil. Então, isso sou eu. Olá, Frank, quando você fala de portfólio, é portfólio de contrato de energia, certo? Não é de ativo. Tem energia, a gente tem três diferentes carteiras, né? A gente tem trading, originação. Então a gente tem uma carteira realmente que aposta na direção do preço, e a gente trabalha nos produtos mais líquidos, né, para para fazer margem. Na originação a gente trabalha com gerador e consumidor final, né? A gente faz a ponte entre esses dois mundos. E a gente tem também a carteira de ativos. Então, a gente tem uma equipe especializada na gestão dessa carteira de ativos, e eu ajudo na construção das ferramentas de portfólio dessa carteira e na estratégia de longo prazo dessa carteira de ativos. Saber quais são os ativos que a gente tem que colocar para otimizar esse portfólio, e para quem e como vender essa energia no mercado também. Interessante, legal. Lá, Frank, a gente estava conversando aqui antes de começar a gravação, né? Que hoje, pessoal, é de 21 de maio, 7h40 da noite. O Lula acabou de assinar a medida provisória, talvez saia, inclusive, numa edição do Diário Oficial de hoje, Uhum. sem contar este evento. Nos últimos 12 meses, assim, o que que te fez perder o sono no mercado de energia? Né, eu acho bem interessante essa pergunta, porque eu perco o sono, mas ao mesmo tempo fico super interessado e eu tento pensar nas noites como resolver alguns problemas, né? E problema é que não falta, né? Muitas pessoas me perguntam por que que eu estou no Brasil, por que que eu escolho ficar no Brasil. Eu adoro o setor elétrico brasileiro porque eu acho que ele é bem estruturado, ele é bem interessante, ele é bem complexo, e tem muitos desafios a serem resolvidos, a serem estudados, né? E aí, nos últimos 12 meses, é um setor muito dinâmico, que evolui muito, né? Eu acho que algumas questões, eu vou olhar mais para comercialização de energia, né? Vou me focar mais para a questão de comercialização de energia. Os eventos de crédito que aconteceram nos últimos 12 meses foram realmente impactantes para o mercado. Não é a primeira vez que a gente tem alguns eventos de crédito, mas realmente nesse último ano foi de um tamanho que a gente nunca viu, né? E eu acho que tem a ver com o tamanho que está tendo o mercado livre de energia no setor elétrico brasileiro, e talvez ainda uma certa falta de maturidade dos agentes em relação ao tamanho que esse mercado vem tendo, né? Mas não é só isso, né? Então, o evento de crédito é um dos problemas, mas eu acho que a nova parametrização do modelo de preço e a formação de preço como um todo, né, é um baita desafio que deixou muita gente sem sono durante o primeiro trimestre desse ano. Do dia para a noite a gente mudou a parametrização. Eu acho que muitos agentes não estavam tão preparados a essa nova volatilidade que a gente está tendo, que a gente está vendo, e a resposta do modelo, né, que às vezes pode ser até contraintuitivo, né, para alguns de nós, né. Acho que curtailment é um outro tópico central que impacta todo mundo. Eu acho que hoje em dia a gente está conversando até sobre produtos para proteger curtailment na comercialização de energia, né? Então isso é novidade.
E, finalmente, você mencionou isso na abertura, eu acho que a nova medida do setor, assim, tem muitos temas que, quando saiu uma primeira, um esboço, né, que foi compartilhado amplamente entre os agentes, é, eu acho que tinha muitas coisas que estavam esperadas e já integradas na própria precificação dos produtos, mas, por exemplo, o fim do desconto da incentivada tão repentina assim para todo mundo, principalmente para o consumidor, quem vai pagar a conta, eu acho que foi uma grande surpresa que está mexendo com o mercado e que vai mexer ainda para os meses que estão por vir. Então, eu acho que é isso. Eu tive quatro indicadores, quatro parâmetros que mexeram com minha qualidade do sono, foi mais ou menos isso, entre outros 10, né? Mas é isso. Alexandre, só para tirar uma dúvida, caso o pessoal, os ouvintes não conheçam o termo, eventos de crédito que você chama é a comercializadora ou quem vendeu ou comprou energia não ter dinheiro para honrar seu contrato, deixar a Exatamente. contraparte lá na CCE sem contrato e impactar todo o mercado. É isso? Exatamente. É tipo, não tem como pagar os boletos. Exatamente. É um agente que te avisa que ele não vai conseguir honrar o contrato que ele fez com você. Seja na ponta da entrega da energia, seja na ponta do pagamento dessa energia que ele contratou com você. Então, isso é um problema enorme para a gente no setor. Até hoje, eu posso explicar um pouco melhor sobre isso, porque são contratos bilaterais que a gente faz, né? Apesar da gente ter um mercado muito avançado em termos de número de agentes, de quantidade de energia que está sendo transacionada nesse mercado, até hoje, todos os contratos que a gente faz são contratos bilaterais. Eu assumo o risco daquela contraparte com quem eu estou fazendo o contrato, né? Quando você trata em mercados avançados de energia, mercados europeus são uma boa referência, alguns mercados dos Estados Unidos também, esse risco não existe mais, porque você contrata através de bolsas de energia, onde o risco bilateral está sendo eliminado, porque a bolsa de energia que garante esses contratos entre os agentes, né? Felizmente ainda isso não existe. Então, na prática, se eu tenho uma contraparte que não honra com aquele contrato, eu vou ter que repor esse contrato com outra pessoa no mercado. Então, tem toda uma questão de um efeito dominó, de você não ter alguém respeitando seus contratos. Isso é um problema muito grande. Perfeito. E lá, Frank, uma coisa assim que a gente tenta explicar nas redes sociais, né, é que esse curso de gestão de risco que a gente está promovendo com você como professor, não é um curso só para quem está iniciando na comercialização de energia, mas também alguém para o pessoal que quer se atualizar, né? É, você acha que tem alguma, já para introduzir, para chamar esse pessoal também para o nosso curso? Você acha que tem uma diferença de como se faz a gestão de risco hoje, com esse cenário de hoje? Tem diferença em relação a como você fazia a gestão de risco 5 anos atrás? Eu acho que é uma pauta que eu sempre inicio no meu curso, de que eu sempre tenho que atualizar até os slides introdutórios para mostrar como que o mercado, a dinâmica do mercado. Há 5 anos atrás, a gente não tinha esse preço horário, muito menos a nova parametrização do modelo. Então, a questão de você ter uma introdução do preço horário mexeu muito com o mercado e com a dinâmica do mercado. Esse ano, a gente ainda não está trabalhando em produtos semanais, diários, horários ou interhorário. Isso vai chegar. Com a abertura do mercado, do jeito que está sendo propondo agora pela nova medida provisória, eu entendo que a tarifa para o consumidor final vai evoluir. Com a evolução dessa tarifa e com a abertura do mercado, a gente vai ter que ter produtos cada vez mais granulares, a gente vai ter que fazer uma nova gestão de riscos. Então, você vê que ao longo do tempo, conforme o mercado ele vem se complexificando, a gente tem que ir adequando essas métricas para poder responder a essa complexidade do mercado. Então, essa abertura gradual que vem acontecendo no Mercado Livre, ele traz essa questão da complexidade. A gente estava falando de curtailment, né? Muitos anos atrás, quando você fazia todos os contratos através de leilão regulado, o risco estava sendo repassado pelo consumidor. Hoje em dia, muitos desses riscos, né? Hoje em dia, cada vez mais você faz contratos onde tem uma divisão maior dos riscos entre geradores e consumidores. O gerador fica com uma parte dos riscos, o consumidor assume uma outra parte dos riscos.
E para você fazer a gestão dos riscos remanescentes, eles têm que passar a conversar com as comercializadoras. Então, de novo, né, nos últimos 5 anos, o Mercado Livre ele tomou um tamanho tanto que você tem produtos cada vez mais complexos que chegam no Mercado Livre para poder fazer a gestão dos riscos remanescentes dos diversos lados, né? É, tem também uma dinâmica que 5 anos atrás era um início, a gente estava começando a olhar para isso, começando a precificar alguns produtos. Hoje em dia, aí um pouco na veia, assim, vamos dizer, de trabalhar com esse tipo de produto, a questão da solar, né? E da GD principalmente. Em 5 anos, a gente passou de um mercado que tinha 8 GB de energia solar, né? Em 2020, a gente tinha 8 GB de solar, e hoje em dia a gente tem 55 gigawatts de capacidade solar no mercado. Então, a gente multiplicou quase por 7 em 5 anos, esse tamanho, por conta dos subsídios, por conta de várias coisas, né? Principalmente a GD, que representa 2/3 desse volume todo, e traz um monte de impacto sistêmico para o sistema, né? Então, tem essa questão de curtailment, de spread, de movimento do preço horário, tem um impacto gigante. E com isso, a nossa apreciação dos riscos ela muda muito, né? O jeito como a gente trabalha, o jeito como a gente trata os riscos muda muito, né? E isso acaba impactando também os demais riscos que são de crédito e de liquidez, né? Então, sim, de fato, se a gente não se atualiza, se a gente não olha para a estrutura do mercado, se a gente não adequa as métricas também, né, a gente fica para trás e a gente não consegue criar valor para esses portfólios, né? Fica complexo. Lafranc, você tocou num ponto que eu me perdi um pouco. Como que esse crescimento da GD altera o spread, impacta, né? Essa questão do spread, você comentou também da movimentação do preço horário. Como que é essa relação? Tá. No preço horário é o seguinte, né? O problema da geração solar, da eólica de uma certa forma, mas da solar bem mais, é que são fontes alternativas não controláveis, né? Eu acho que o grande problema é que elas não são controláveis. Então, o exemplo do solar ele é muito emblemático porque a gente gera energia solar durante o dia, onde você tem um consumo de energia que é menor, né? A gente consome mais energia de manhã e no final do dia quando a gente volta para casa. O consumo se dá por essa tendência, né? Então, no meio do dia, quando tem 55 gigawatts de energia solar que entra de forma obrigatória no mercado, porque está sendo gerada, a gente tem que fazer alguma coisa com essa energia, a não ser cortar ela, né? É, quando entra e que você não tem demanda que aguente essa energia, o preço vai pro piso, vai para o chão, porque você não tem um desbalanço entre a oferta e a demanda naquele momento, né? E aí o preço horário é o sinal que mostra que realmente tem um descompasso entre a oferta e a demanda naquele momento. Então isso cria um problema do preço horário, como a gente vê no Brasil, e como estava sendo esperado alguns anos atrás, porque já estava acontecendo em outros mercados, hoje em dia é a realidade do Brasil, né? E aí você tem, em função de onde essa fonte solar está localizada, pode criar uns problemas locacionais, né? O preço em alguns locais do Brasil fica ainda pior do que em outros locais, porque você tem muita energia e pouca demanda, né? Então cria toda essa complexidade no dia a dia para todos os agentes, né? E uma das respostas que está sendo dada no momento é você tem tanta oferta que você tem que cortar porque não tem onde escoar essa energia, né? Sim, acho que é o problema da vez, né? Quando eu entrei no setor, eu passei alguns anos, assim, todo lugar que você ia era GSF. E eu acho que agora é a questão do curtailment mesmo, né? O novo Isso é GSF. um dos maiores problemas que a gente tem nesse momento, infelizmente. Dá para considerar que é um risco novo? Não novo, porque sempre teve algum nível de corte, né? Até para outras fontes, mas em magnitude. Ele vira quase que um risco sistêmico, porque ele acaba impactando todos os agentes, né? Principalmente os geradores, né? Quando a gente teve alguns meses atrás, né, no final do ano passado, no início desse ano, níveis de cortes que, dependendo do agente, né, eu me lembro de alguns casos no Rio Grande do Norte, algumas usinas na ponta do sistema, ou algumas usinas solares em Minas Gerais que tem índice de corte que passa, sei lá, dos 30%, 40%, você acaba com a gente, né? E a gente não está falando de anos com esse curtailment, em questão de meses, em questão de dias, você acaba com a receita do agente. Isso mata projetos, isso mata desenvolvedores, né? E eu acho que a gente vai sentir um,
isso para mim vira um problema sistêmico porque ninguém, nenhum desenvolvedor, nenhuma empresa respeitável de energia fez investimento esperando níveis de corte que a gente está vendo hoje em dia. Então, não é a culpa, a minha visão, tá? Não é a culpa do gerador de não ter previsto esses níveis de cortes. A gente tem uma questão sistêmica ali que o sistema não conseguia aguentar o jeito que a matriz elétrica está sendo dada hoje em dia, né? Então, ela é muito complexa, essa matriz. Eu acho que tem várias questões, né? Tem problemas de transmissão, tem problemas de GD, talvez a demanda não chegou no ponto que a gente esperaria que chegasse em 2025. E aí a gente chegou no momento que a gente tem uma complexidade enorme, e quando a gente vê que tem alguns geradores que estão sofrendo muito com essa situação, eu acho que a gente chegou num problema sistêmico para o setor. Porque o gerador que está ao ponto de quebrar, por conta dessas questões de curtailment, tem um sinal muito ruim para o mercado, né? Então, para mim, é uma questão extremamente impactante, né? Não só pelo curtailment, como também essa questão de spread entre submercados, né? A gente vê um spread de submercado de quase R$ 300 em março, isso também mata gerador, né? Porque se o sistema não consegue escoar a energia que a gente tem no submercado, onde a gente tem, eu vou falar um número, eu não tenho um número preciso na minha cabeça, mas 70% da energia eólica ou 80% da energia eólica está no Nordeste, a gente não consegue escoar para os demais submercados onde tem demanda, a gente vai matar esses agentes também, né? Porque tem um... Aí entra toda a questão de gestão de riscos, né? Alguns agentes fizeram contratos em outros submercados, porque a liquidez estava em outros submercados, né? Você consegue vender energia perto dos centros de grande consumo, que são muitas vezes no Sudeste, né? Ou no Sul, e aí você ficar exposto a esse risco de você gerar um determinado local e vender para outro local. Isso também aconteceu em outros mercados e o Brasil não é sozinho nessa história. Só que isso também mata projetos, né? Então é uma questão complexa, né? Eu acho que esses dois pontos, para mim, eles são bem, bem impactantes, né? E é uma questão que acaba, acho que no fim das contas, recaindo nos eventos de crédito, imagino. Também, vamos supor, eu sou um gerador, eu vou fazer um contrato, eu vou proteger meu risco de submercado como é comercializador. Às vezes, essa própria comercializadora não antecipou que o spread ia ficar do tamanho que ficou no mês de março desse ano, por exemplo, porque estava totalmente fora do radar dela, então não antecipou e propôs um hedge a um preço razoável na época para você, mas aí você, gerador, se protegeu através dessa comercializadora com esse produto, mas ela não conseguiu, vamos supor que ela deixou liquidar esse risco, deixou vencer esse produto no mês de março. Ela não conseguiu se proteger. Aí, de repente, ela não vai conseguir pagar a posição que ela tomou com o gerador. E aí pode gerar um evento de crédito, porque de repente ela não vai conseguir honrar o contrato que ela fez com você. E aí a proteção, o hedge que você fez com ela, na verdade não existe mais. Porque ela acaba caindo e você fica exposto novamente. Entendi. E, Lafranc, imagina que para administrar todos esses riscos que você comentou, é, nesse cenário e olhando para empresas que trabalham com muitos contratos, né, de todos os tipos, existe alguma ferramenta para gerir esses riscos? Você vai falar de alguma ferramenta no curso de gestão? O que que você vai trazer de ferramental para o pessoal? Sim. Eu acho que a pergunta é bem válida, assim, em termos de ferramental, o que que a gente tem, né? Cada agente tem a sua aversão a risco. Cada agente tem a sua propensão a tomar riscos no mercado de uma certa forma. Tem alguns que são mais conservadores, outros são mais arrojados e por aí vai. Hoje em dia, no mercado brasileiro, a gente, dada a especificidade do mercado, a complexidade do mercado, a gente não tem uma ferramenta, uma plataforma, vamos dizer assim, pré-pronta que consiga gerenciar todos os riscos que a gente tem no mercado. O que a gente tem são metodologias aprovadas, tem metodologias que são bem conhecidas, que muitos agentes trabalham e cada um tem sua forma de representar. Então, o que a gente faz no curso é propor, mostrar essas metodologias, né? Um VAR, seja ele paramétrico, seja ele simulado, o que a gente chama de PAR, que é como se fosse um risco na entrega do produto que não é líquido, que é não líquido. Uns stress testes, tem diversos parâmetros,
métrica de riscos de mercado que a gente vai avaliando. E eu acho que é uma forma eficiente de tratar essa questão de risco em termos ferramental, porque aí depois você pode adequar esse ferramental em relação à aversão ao risco da sua empresa, né? No crédito é um pouco a mesma questão, né? Vai depender muito da aversão a risco. Então, no crédito, o ferramental que a gente olha é a questão de o que é um risco de crédito? Como que a gente avalia um risco de crédito? Como que a gente aprecia a qualidade de uma contraparte com quem a gente quer fazer um negócio? Como que a gente se protege de um risco de crédito? Quais são as ações a serem tomadas, né? E como eu falei, até hoje a gente está trabalhando com risco bilateral. Então, o ferramental que a gente vem trabalhando, ele continua válido e ele é cada vez mais importante, dado o tamanho que tem o Mercado Livre e dada a complexidade dos agentes que a gente tem. Eu acho que é um ponto que a gente tem que ressaltar é que a partir do ano que vem ou daqui 2 anos esse mercado vai se abrir para todo mundo. A gente vai ter que olhar cada vez mais com uma granularidade mais fina, né? E o portfólio vai se compor com várias camadas de tipo de agente diferente. Então, você apreciar a Dona Maria, que está em casa em Minas Gerais, e a Vale, talvez não seja o mesmo ferramental para você apreciar o demonstrativo financeiro de cada uma dessas contrapartes, né? Então, tem que adequar suas ferramentas, tem que apreciar qual pode ser o risco que a gente está tomando com essas contrapartes. E, por fim, também tem a questão da liquidez, né? Que eu acho que é um ferramental que talvez não seja tão apreciado no mercado, mas que para mim é muito importante, é de você saber tratar o que que é um produto líquido, o que que é um produto não líquido e como que isso pode impactar suas métricas de riscos, né? Então, é você categorizar os diferentes tipos de produtos para saber se você está bem preparado. Então, acho que tem todo um arcabouço teórico que a gente complementa com vários exemplos e cálculos e a gente fornece os cálculos para o pessoal. Acho que mais da metade do curso é sobre tratamento de exemplos, né, para tornar isso prático, né? Para justamente tornar esse ferramental mais amigável e poder trazer para as empresas e poder implementar dentro do ferramental de cada uma das empresas. Porque o que eu conheço no mercado são vários tipos de ferramental diferentes. Eu acho que tem que trazer essa agilidade, essa flexibilidade para poder implementar dentro das empresas, né? Perfeito. E Lafranc, é um curso que faz, o conteúdo dele faz sentido para todo mundo que compra e vende energia, inclusive os varejistas, porque eu acho que agora o varejista já vem crescendo, né? Mas com essa perspectiva tão próxima da abertura completa, que foi dada agora com a MP, lembrando, pessoal, ela ainda não saiu no Diário Oficial, a gente está só na Conjecturando expectativa aqui. e especulação, né? É, então, com toda essa perspectiva que a MP traz, de abrir logo e tudo, se aplica também. O conhecimento do curso vai se aplicar para esse pessoal. Sim, sim, sim. Ferramental. Sim, 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 com certeza. Eu acho que a questão da apreciação do crédito ela é fundamental e de você saber qual tipo de métrica você pode adequar para ser varejista, né? Porque são consumidores diferentes, são perfis diferentes, os tipos de contrato que você faz no mercado varejista é também diferente. Então, além da questão do crédito no varejista, tem a questão de mercado que também para mim é muito importante, porque tem uma pulverização dos volumes que você fecha com as contrapartes e o tipo de cláusula que você tem que fazer. Aí eu vou entrar um pouco no detalhe, mas a flexibilidade que você oferece para um consumidor varejista, para um consumidor pequeno, ela é muito maior do que um consumidor que está no atacado, do que a gente está acostumado quando a gente vai no atacado. Então, isso traz um risco a mais para o portfólio, de você, no momento da entrega, ter uma variabilidade grande da quantidade de energia que você vai ter que entregar de um mês para outro. Então, traz toda uma questão de risco de mercado também, tá? Interessante. Lafranc, e agora voltando um pouco na sua experiência, qual que foi o erro mais caro que você já viu acontecer, assim, e que poderia ter sido evitado por algum ajuste de gestão de risco? Uhum. Eu lembro uma coisa assim muito impressionante. Você viu e falou, poxa, se eu tivesse lá, não ia ter acontecido. Não, eu acho que eu gosto de pegar os exemplos recentes, eu acho que é bem importante, porque torna muito prático, né? O que aconteceu alguns meses atrás, que foi até divulgado na imprensa já, esses eventos de crédito, né? A gente está falando de alguns dos maiores agentes do mercado que estavam operando com o mercado inteiro, né? A Gold Energia, que está em processo de recuperação,
estava numa uma das top 5 do mercado de energia, em termos de comercialização de energia, uma contraparte que estava trabalhando com todo mundo, com volumes importantes, que era vista como uma referência para fazer proteção dos riscos da carteira de diversos agentes, e que, de forma repentina, quebrou. E isso trouxe impactos relevantes para vários agentes do setor. É uma questão que foi debatida durante meses entre os agentes de comercialização para saber como readequar essas posições, como aguentar com esse impacto, né? O que saiu na imprensa, né? É que a Ghost tem uma dívida hoje reconhecida de até R$ 1 bilhão e que estaria disposto a pagar 2% para os credores, né? Então, a gente fica a pergunta, como que um agente com tanta exposição conseguiu uma alavancagem tão grande? Porque na hora que tem uma quebra, propõe de pagar 2%. Então, eu acho que os eventos de créditos, tanto para mim quanto para o mercado como um todo, eu acho que a gente olhando para trás, a gente não pode repetir esses erros para frente. Como se proteger melhor? Como fazer uma gestão de crédito fina, né? Que como uma gestão de portfólio, né? Só que ao nível do agente, porque a gente faz vários contratos com todo mundo no mercado, só que a gente também tem que acompanhar bem, de forma muito fina, qual é a minha exposição com cada um desses agentes. Porque às vezes a gente fala numa mão, né? Muito comprado, muito vendido com um agente, só que no portfólio isso não aparece. Quando a gente vê o agregado das posições, de repente a gente esqueceu que com aquela contraparte eu estou muito exposto, né? Então é aí que está a gestão do crédito, de saber qual é a minha exposição, quais são as minhas posições, qual o tamanho do risco que eu estou tomando hoje e para o futuro com essa contraparte, e qual é a probabilidade que esse agente me entrega aquilo que ele me prometeu que ele ia me entregar. E eu acho que o ponto fundamental também, que foi muito esquecido, e que para mim foi marcante, tá, no último ano, quais são as garantias que a gente tem com esses agentes. Às vezes, o tema de garantia, para mim, é um problema que sistematicamente no mercado de comercialização está pegando forte. Eu acho que as garantias que a gente oferece um com os outros não são eficazes. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Eu faço um contrato. Aí a gente sempre fala prazo de mercado, fazer tal tipo de garantia. Prazo de mercado, se eu fizer um contrato com você para 2030, oferecer uma garantia de 2 meses, que vai proteger 2 meses de faturamento, então eu vou te vender energia, você vai me pagar, eu vou te pedir uma garantia, você vai me oferecer uma garantia que vai proteger o equivalente a 2 meses de faturamento, um contrato anual, vamos dizer assim. Para 2030, a gente fechou o contrato hoje. Só que essa garantia, na praxe de mercado de hoje, ela vai começar a valer no início do ano, onde eu vou começar a te entregar energia. Essa é a praxe de mercado. Mas isso não é uma garantia. Porque se você quebrar entre hoje e 2029, não tem garantia. Então a garantia não existe. Então essa praxe de mercado, ela mata porque precisamos de garantias para poder ir em frente. Eu acho que isso foi percebido por muitos agentes e está sendo reavaliado, né? Junto com isso, a gente tem um movimento muito grande. Eu acho que a N5X, é uma nova plataforma de energia que começou algumas semanas atrás, ela está ali para dar um conforto, né? Tem muitos agentes que estão suportando essa iniciativa, porque a ideia é que em 2026 vira uma clearing, né? Que seja uma contraparte centralizada, que justamente retire essa questão do risco bilateral. Eu acho que aí a gente tem um movimento forte também de um aprendizado do mercado de que realmente precisamos evoluir como mercado para a gente trazer mais liquidez. Se a gente quer abertura do mercado, na teoria é isso, é você abaixar custo, é você trazer mais conforto, maior qualidade para o consumidor final. A gente precisa ter um mercado mais robusto, senão não vai ter liquidez, não vai ter preço eficiente para esse consumidor. Então, eu acho que para mim esse erro, ele é enorme. Eu falei alguns números aqui que são públicos, né? É, é relevante e a gente tem que evoluir em relação a essa questão. Legal, La Frank. Encaminhando para o final, se os nossos alunos, né, ouvintes que vão se tornar alunos, quiserem se proteger, se preparar para o próximo cisne negro do setor, quais seriam esses cisnes, o que que formaria, né, e o que que seria ali um início de
um início de proteção para esses riscos? Eu acho que é um mercado muito complexo que pode apresentar várias surpresas ao longo do caminho. Então, essas surpresas elas podem ser regulatórias, eventos de mercado, de preço, de crédito, de liquidez. Eu acho que a gente não consegue prever tudo. Então, é uma coisa que eu falo também no meu curso, é que não adianta eu te passar todas as metodologias quantitativas que existem no mercado na parte de riscos, que você não vai conseguir se proteger 100%. A gente tem que ter uma apreciação qualitativa daquilo que pode acontecer. Então, uma parte fundamental para mim é, primeiro, conhecer bem o seu portfólio. Se a gente não conhece aquilo que a gente tem nas nossas mãos, não adianta, a gente não vai para frente. Então, conhecer bem as suas posições, como a gente falou ao longo da conversa, né? Não só a posição do book, mas com quem a gente trabalhou, quais são as exposições com essas contrapartes, ver se a gente está confortável com aquilo ali, que eu acho que é o próximo passo, né? Uma vez que a gente sabe quais são as nossas posições, ver se a gente está confortável, ver se o risco está precificado de alguma forma, né? Eu tenho tanto de energia comprado ali para esse ano, será que eu estou mencionando bem qual é o risco por trás disso? E aí, como que a gente pode saber se a gente está confortável com esse risco? Eu acho que é algumas perguntas, né? Qualitativas, né? Se amanhã eu tiver 40% de curtailments, será que eu sei o que vai acontecer na minha carteira? Será que eu sei o desempenho da minha carteira nessa condição totalmente remota que eu estou colocando aqui? Se tem uma abertura total do mercado, se acabar a incentivada de energia daqui 30 dias, o que eu faço com o meu book que está desse jeito? Eu tenho uma solução? Se tem uma. Porque a gente está num mundo macroeconômico bem complexo hoje em dia, né? Se tem uma desvalorização cambial amanhã, o que eu posso fazer? A minha carteira está afetada? Eu tenho contratos em dólar? Eu tenho contratos em reais que vão ser afetados de alguma forma? Se tem alguma explosão ou, ao contrário, redução dos preços dos combustíveis internacionalmente. Isso impacta o Brasil? Isso impacta os CVUs das usinas no mercado? Então, o que eu gosto de estudar são trajetórias de cenários possíveis, tentar trazer qual é a probabilidade disso acontecer de alguma forma ou outra e pegar o seu portfólio e ver um pouco, em função desses eventos, se o meu portfólio está de alguma forma protegido ou não, e se tem alguma resposta para proteger de algum desses cenários. Acertar tudo a gente nunca vai conseguir, mas pelo menos que a gente fica mais confortável e a gente tentar criar um valor de longo prazo no meio dessa loucurada toda, eu acho que já seria bom, né? Então é bem complexo, não tem uma fórmula mágica, mas pelo menos ter as boas perguntas iniciais, poder responder a perguntas básicas sobre as posições, as decisões que a gente toma, eu acho que é essencial para poder trazer um retorno sustentável, né, de longo prazo. Nossa, legal. E, Hum. Lafranco, você tem um recado final para dar para o pessoal, além do convite, né, para participar do curso que começa agora dia 2 de junho já. Serão Hum. 5 ou 6 aulas, 5 aulas, né, ao Isso. vivo, vão ficar gravadas para você assistir, reassistir. Enfim, já estou atropelando meu convidado, ou Lafranco, perdão. Então, você tem algum recado final para quem nos ouviu levar, assim, para o dia a dia, além do convite? Eu acho que no curso a gente vai abordar com mais profundidade todos esses temas, né? E é super interessante para justamente se fazer as boas perguntas sobre o dia a dia, né? Trazer para a prática. Eu acho que é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, um recado seria mais essa questão de ser curioso em relação a seu dia a dia. Eu imagino que se a pessoa está escutando esse podcast é porque está interessada na gestão dos riscos ligados à energia, né? Então vê se você tem algumas. Se a gente fizer essas perguntas básicas que eu fiz agora sobre o portfólio, se o mundo amanhã entrar uma nova lei do setor, se amanhã a guerra piorar na Ucrânia e os preços dos combustíveis vão subir 50%, como que se comporta meu portfólio? Eu estou protegido de alguma coisa? É, meu portfólio está numa direção só, eu estou balanceado nas diferentes posições que eu tenho, eu consigo ter algum retorno positivo se for para um lado ou para o outro. Eu acho que essas perguntas, essas reflexões básicas sobre as posições que a gente tem na carteira são fundamentais para
a saber se a gente tá bem posicionado ou não. Então, eu acho que eu faço esse convite de se questionar, de entender quais são os riscos ligados à comercialização. A gente falou um pouco sobre esses diferentes riscos e a gente abordará com mais cuidado e mais detalhamento isso através do curso. Bom, Alexandre, agradeço sua presença e agradeço também os ouvintes e nos vemos então no curso a partir de 2 de junho. Muito obrigado, Nath. Obrigado. Obrigada pela presença novamente, né? Acho que é o seu terceiro Redcast com a gente, se eu não me engano. É, já tô, tô bem já. É a terceira edição do curso, né? Então É, faz sentido. exato, exato. Legal, muito bom. Obrigada, Lafranc. Obrigada, Obrigado. ouvintes. Até a próxima. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!